tudo bem com vocês? A gente vai resolver aqui uma prova de técnico em enfermagem desse ano de 2023, né? No edital aqui, o edital foi publicado em 2022, mas essa prova foi aplicada em 2023. E essa prova foi da Prefeitura de Cuiabá, viu? Da Prefeitura de Cuiabá e o cargo foi para técnico em enfermagem. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui para facilitar. Técnico em enfermagem, que é o que vocês vão fazer, viu? E eu vou aqui, não é corrigir, é compartilhar com vocês como resolve uma prova de português, para vocês verem como é simples, que vocês podem seguir essas dicas que vocês vão se dar bem na prova, beleza? Olha só, essa prova aqui, ela teve 10 questões de português e a gente vai ver cada uma delas agora, beleza? Olha só que interessante. É normal, a prova ela traz um texto, né? Às vezes um texto grande, às vezes um texto pequeno, ou alguma vez pode ser mais de um texto, mas em geral será um texto grande, né? E aí ela começa aqui, lembrando que você vai ter que usar toda a tua habilidade de leitura para começar a compreender, para interpretar os textos, para na hora da questão você buscar lá dentro do texto, né, as respostas ou então entender a partir do texto a resposta. E a primeira pergunta diz assim, ó, o texto Vênus, que é o texto que a gente viu aí, né, pertence à tipologia narrativa. Olha só, a questão ela já dá uma dica preciosa para nós. Já diz que esse texto é um texto narrativo. Então, se tiver uma outra questão perguntando a tipologia textual, você já vai saber que é narrativa, beleza? Ou então, se você quiser conhecer um texto narrativo, você vai olhar para esse texto aqui, vai olhar para esse texto e ler e entender que esse é um tipo de texto narrativo, beleza? Mas vamos lá para as questões. Olha só, a letra A diz assim, ó. Busca, ó, em relação ao papel do narrador, né, do narrador, e aí você vai dar uma paradinha e vai ler o texto. É correto afirmar que o narrador busca apresentar todas as informações sem interferir na apresentação dos fatos. Será que isso é verdade? Será que o narrador ele não busca interferir na relação dos fatos? A gente vai começar a ler o texto. Aí você vai ver que o narrador fala assim, ó. Há 6 anos ele estava apaixonado por ela, perdidamente. O problema, um dos problemas, porque haviam outros, bem mais graves. O problema inicial, pelo menos, é que era cedo demais. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão, pode ser pouco, pode ser muito ou pouco, vai saber. Esse vai saber aqui está mostrando que ele está se metendo no texto. Ele está dando a opinião dele, a subjetividade. Você sabe que opinião é traço de subjetividade, né? Aí continua. Mas acontece que ele só tinha 12 anos. Ela, um a mais. Estavam ambos naquela faixa intermediária em que ficou cedo demais para alguma coisa e demasiado tarde para a maioria das outras. E continua assim, ó. Ela chamava-se Beatriz. Ele chamava-se Não Vem ao Caso. Aí ele vai, novamente, interfere no texto, colocando o achismo dele. O que ele acha que não é, o que ele acha que é. E você sabe muito bem que existe a objetividade e a subjetividade, correto? A objetividade é algo que não pode ser questionável. Por exemplo, eu falo assim, a Railane é técnica em enfermagem. Isso é objetivo, isso é fato, ninguém pode negar isso. Mas se eu falo assim, a Railane é gente boa, aí já é subjetivo, porque é a minha opinião. Pode ser que a Poliana não ache isso, pode ser que a Pamela não ache isso, mas eu acho, então é uma opinião minha. A partir da minha visão de mundo, eu vou ter ser uma opinião. O nome disso é subjetividade. Beleza? Então a letra A aqui já está errada. Por que a letra A está errada? Porque diz que
Ele busca apresentar todas as informações sem interferir na apresentação dos fatos, e isso não é verdade. Letra B. O narrador assume uma postura bastante objetiva. Você acha que ele assumiu uma postura objetiva ou subjetiva? Com certeza subjetiva, né? À medida que não apresenta juízo de valor. Olha só, ele não apresenta juízo de valor, pelo contrário, ele estava sempre metendo a opinião dele no texto. Correto? Então, essa daqui também está errada. Letra C. Apresenta apenas as impressões ditas pelos personagens presentes nas cenas. É errado também, porque ele não apresenta apenas as informações ditas pelos personagens. A gente vê que ele também fala, ele se expressa, ele não deixa somente os personagens falando, ele também se mete. Prova disso é o que a gente destacou aqui, ó. Quando se tem 20 ou 30 anos, 6 anos de paixão pode ser muito. Ou pouco, vai saber, né? Segundo parágrafo, ela chamava-se Beatriz, ele chamava-se... Bom, não vem ao caso, né? Então, outra vez ele se meteu. Então, ele não apresenta apenas impressões ditas pelos personagens, ele também apresenta as suas impressões pessoais. Impressões pessoais, então isso aqui também está errado. E aí só sobrou qual? Sobrou a letra D. Revela uma postura vacilante ao narrar, evidenciando o traço de sua subjetividade. Lembra? Subjetividade, opinião. Então ele revela durante o texto uma postura vacilante, porque ele está narrando o texto, colocando a opinião dele no meio da narração. Então aqui nós temos a nossa resposta, letra D, beleza? Letra D de Deus abençoe e você vai ser aprovado. Então vamos continuando aqui. Número 2. O emprego das classes de palavras contribui para a construção de efeitos expressivos. Em o problema, um dos problemas, porque haviam outros bem mais graves, o problema inicial, você percebe que os vocábulos destacados contribuem para esse efeito expressivo, né? E classificam respectivamente como. Bom, eu tenho certeza que você viu aquele vídeo que eu coloquei no grupo de classe de palavra, onde eu estou explicando a função e o emprego de cada classe de palavra, uma por uma. E você vai lembrar que eu falei de artigo e falei de numeral, certo? E às vezes a banca vai querer que você confunda o artigo com o numeral. E é o caso dessa questão aqui, ó. E ela vai perguntar assim: esses 3 termos que foi destacado aqui, o que é cada um? Aí a letra A fala assim, ó. É um artigo definido. O O é um artigo definido? Sim, o O é um artigo definido, masculino. Então aqui está certo. É numeral. Você concorda que é numeral? Vamos ler o texto. Em o problema, um dos problemas, porque haviam outros. Bom, se haviam outros, a gente pode dizer que tinha 1, 2, 3, 4, 5 problemas, né? Ou mais. Então aqui é o numeral, realmente, porque tinha vários problemas, mas ele citou apenas um. Então aqui é um numeral, tá certo. E agora o aqui, ó. Porque haviam outros bem mais graves. O problema inicial. Esse o aqui, a questão está dizendo que é um pronome oblíquo. Mas por que não é um pronome oblíquo? Porque ele é um artigo definido, assim como esse primeiro aqui, ó. Assim como o primeiro, ele é um artigo definido, porque ele está antecedendo um substantivo, o substantivo problema. Então, essa questão aqui está errada, ele não é um pronome oblíquo, ele é um artigo definido. E a letra B, artigo definido, a gente viu que está certo. Artigo indefinido, o 1 não é um artigo indefinido, é um numeral, então aqui está errado. Deixa eu riscar ele aqui, então a questão aqui já está errada. Letra C, certo, o O é um artigo definido.
O 1 não é um artigo, é um numeral, a gente já viu. Então, risca. Também está errado. E aí sobra a letra D. O O é um artigo definido, tá certo? O 1 é o numeral, tá certo? E o O também é um artigo definido. Perfeito. Então, essa aqui é a resposta. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar nessas duas questões e aí eu vou fazer outro para continuar a explicação das outras, beleza? Então, não esqueça, estudem com foco e dedicação que vocês vão ser aprovadas, beleza? Até o próximo vídeo que eu vou fazer aqui.